Oi, pessoal, estamos aqui no nosso terceiro episódio sobre ocultismo com o César, Flávio César, e ele vai contar hoje um pouquinho sobre a cabala, né? Muitas pessoas ouvem falar, mas não sabem direito o que significa. Mas antes de começar, eu tenho uma pergunta para ele. Flávio, como que foi esse teu contato com o mundo espiritual? Quando começou? Que experiências que você teve? Bom, boa noite, um prazer estar aqui novamente, né, nessa oportunidade. Bom, a minha primeira experiência, assim, de fato, foi na Umbanda. Eu tive, através de um amigo, uma oportunidade de conhecer uma casa de Umbanda em Belo Horizonte, uma casa muito tradicional. Na época, ela já tinha 30 e poucos anos de existência e uma equipe de trabalho muito coesa. E tinha um coordenador da casa, o líder da casa, que era uma pessoa assim, que me deu muito apoio, muita orientação nas minhas dúvidas, que eram muitas dúvidas na época. E ali naquela casa eu iniciei a minha caminhada no conhecimento da espiritualidade. Ali eu me tornei pai de santo e desenvolvi todas as linhas que a Umbanda permite desenvolver. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 26 anos quando eu iniciei na Umbanda. Mas você iniciou por quê? Você teve curiosidade? Alguém te contou? Na verdade, eu sempre fui muito atraído por essa temática do ocultismo, do espiritualismo. E na minha época, nessa época, não se tinha tanta literatura disponível, ainda não existia internet, não existia tantas informações quanto hoje. As coisas eram muito mais complicadas para se conhecer. E foi essa oportunidade que eu tive, a primeira oportunidade que eu tive, de fato, de estudar Umbanda e experimentar Umbanda, que me colocou nessa caminhada de busca do conhecimento da espiritualidade e do espiritualismo. E de lá você continuou a caminhada? De lá, a busca me levou para ao que nós chamamos de Quimbanda, que é o lado da magia negra dessa linha, não da Umbanda em si, mas da Quimbanda aí. Então ali eu tive a oportunidade de começar a aprender sobre magia negra e a energia manipulada, ela mexeu muito com a minha vaidade, o meu ego, apesar de pouca idade, e como que eu fui enveredando por esse caminho e vendo como que isso é complexo no meio da sociedade, o quanto que pessoas de alta sociedade e não acabam procurando esse tipo de serviço. Então tinha uma estrutura de funcionamento dentro da magia, das contratações daquilo que se pedia para fazer ou desfazer, porque você pode ser contratado para fazer ou para desfazer, vai depender do caso. Então isso mexeu muito, tanto pela questão do aprendizado, né, que eu passei a ter disponível as literaturas, aí sim eu passei a ter literaturas e a convivência com pessoas que na época já eram pessoas mais vividas, mais experientes, que também me agregaram muito conhecimento. E aquilo também que eu passei a aprender com os guias que eu trabalhava, que também eram professores de plantão 24 horas por dia. Então você estava à disposição para fazer o que eles mandavam, independente do lugar ou do momento, você ia cumprir as suas obrigações. Ah, mas então numa próxima entrevista nós vamos falar sobre magia negra. Vamos falar um pouquinho. Combinado? Porque hoje nós já marcamos a cabala, né? Já marcamos a cabala. Da magia negra, tenho certeza que vai ser muito bom. Então, como que você define a cabala, assim, para quem nunca ouviu falar? Bom, nós temos um período em que as estruturas de conhecimento, elas eram passado de forma oral. Então, até mesmo quando nós olhamos a Bíblia, e nós lemos lá Gênesis, aí nós pensamos, puxa, tinha alguém ali, no momento em que Deus estava realizando o ato da criação, tinha alguém ali com uma planilha, ali, uma prancheta, escrevendo, anotando tudo isso? Não tinha. A criação da Gênesis, ela foi narrada por Moisés, e somente depois de quase 400 anos que você vai ter manuscritos que comprovam essa narração. Então você tem períodos em que a história ela era tradicionalmente narrada, contado de um para o outro. A Cabala, ela tem uma história que remonta a Enoque, que é um livro apócrifo dos evangelhos. Então você
há de entender que tem toda uma estrutura dentro das escrituras que ela tem uma codificação, e essa codificação que ali está, que pode ser numerológica ou próprio textual, ela era passada de maneira oral, mas em um determinado momento histórico, isso deixou de ser por tradição, passado de mestre para discípulo, e ali foram compilados livros em um período histórico que eu vou falar daqui a pouco. E aí essa ciência, que ela é tanto numerológica quanto cabalística, ela se tornou uma ferramenta, uma das muitas ferramentas de estudo de magos ao longo da história. E quais que são os principais conceitos espirituais da Cabala? Primeiro, da materialidade da nossa existência, do entendimento da finalidade do corpo físico. Ele tem uma finalidade e nós, na verdade, nós não somos o corpo físico. E esse entendimento de que o mundo espiritual, ele está muito mistificado pela estrutura religiosa a qual nós fomos formados. Então, a dimensão espiritual, na verdade, da onde nós viemos, é a que é a real. E a material é uma projeção da consciência. Então, ela é mutável. Assim como o nosso corpo, nós nascemos ali, um bebezinho, com todas as limitações, e com o passar do tempo, nós vamos evoluindo, mas temos um ponto clímax dessa evolução, onde ali nós começamos o processo de envelhecimento e caminhamos para a transição chamada morte. Morte não é fim. Dentro desse raciocínio cabalístico, morte não é fim, é transição. Assim também o nascimento não é início. O nascimento é transição. Transição para o mundo da matéria, e a morte é a volta para a dimensão do espírito. E como é que a Cabala entende a relação entre o ser humano e o divino? Bom, primeiro, da questão da consciência, da relação de cada um com aquilo que é divino. Porque isso está dentro da própria estrutura de capacidade intelectual, da própria evolução, porque você tem religiões e povos que adoram um macaco, um rato, um cachorro, uma vaca, um boi, e transformaram algo que está dentro da condição de criatura, de criação, dando a ele atributo de criador, dando a ele poder. Isso está dentro da estrutura primitiva. E a Cabala, ela vem, primeiro, trazer uma alusão de libertação da consciência. E essa libertação da consciência, ela acontece de dentro do ser, da sua capacidade de se enxergar e de se processar na sua própria imagem, porque quando nós olhamos para o espelho com os nossos olhos e vemos o nosso reflexo, nós não estamos vendo da maneira que o nosso cérebro enxerga a nós mesmos. Então, nós estamos vendo ali um ser em transição, por isso nós vemos muitas pessoas em conflito, por causa da imagem que ele vê no espelho e da imagem que ele realmente é. E a Cabala, ela vem como uma ferramenta, e esse tem sido o nosso propósito, uma ferramenta de libertação de consciência, fazer com que o indivíduo tenha as ferramentas para abrir as portas da sua consciência. E a Cabala, ela se consiste nisso, o entendimento das chaves, considerando uma chave principal, porque toda casa ela tem uma porta principal de entrada. Então, a nossa consciência, dentro dessa projeção, ela tem uma porta principal de entrada. Se nós fôssemos entrar dentro aí do hinduísmo e fôssemos estudar os chakras, nós iríamos corresponder a essas portas de uma maneira filosófica, religiosa diferenciada. Mas a Cabala, como ela tem uma estrutura muito mais complexa, porque ela faz a projeção num ser carnal e um ser divino. Aí ela mostra um modelo perfeito e um modelo imperfeito. Quem que é o modelo imperfeito? O modelo imperfeito é o homem chamado Adão. Quem que é o modelo perfeito? É o homem chamado Cristo. Então, nós temos dois modelos. A Cabala, ela nos dá essas duas apresentações de quem eu sou de verdade e de quem eu quero ser. E aí, como quem eu sou de verdade conhecido, porque eu vejo todos os vícios, todos os erros, toda a maldade, toda a perversidade da humanidade ao longo da história. Eu sei quem é o homem na sua barbárie. Eu vejo na história
centenas de relatos da projeção da capacidade da maldade do ser humano. Então, eu sei quem é o ser humano, de fato. Mas eu tenho um modelo de perfeição, de pacificação, de amor ao próximo, de obediência a Deus. E muito interessante que esse ser Adão terreno, que a Cabala me projeta, ele é finito. Ele se extingue. Mas esse ser crístico que a Cabala me projeta, ele é eterno. Isso. Ele não está preso à limitação da própria morte. Porque, biblicamente falando, Jesus morreu, mas venceu a morte, porque ele ressuscitou no terceiro dia. E aí, enquanto ele agora em corpo de glória, ele nos dá a direção de que agora eu não estou mais perdido. Eu posso encontrar o caminho. Só que a Cabala, ela não é religião. Ela não tem essa propriedade de me religar a Deus, como é o papel da religião. Não, ela é uma ferramenta de autoaperfeiçoamento e que vai me mostrar dentro das próprias escrituras, independente da cronologia e da interpretação, muitas ciências e conhecimentos que ficaram aprisionados nos mosteiros, nas bibliotecas, na mão de alguns teóricos restrito, né? E que ela seria uma ferramenta de libertação de massa. Por isso, lá na nossa primeira temática, eu falei de como que o ocultismo ele pode ser uma ferramenta de manipulação de massa. Porque você vai ver essa massa manifestada ao entorno de Cristo, chamado de multidão. E aí era muito interessante que Jesus olhava para a multidão e preocupava com o quê? Que eles estão com fome. Necessidade básica. Estão cansados. Jesus preocupava com as necessidades básicas e falava, olha, o que você tem? Eu tenho pão e peixe. Era o que não era o suficiente para alimentar 5.000 pessoas. E aí Jesus mostra aí o evangelho na essência, não no texto e não na homilia, mas o evangelho com propriedade de multiplicação de um alimento espiritual, que independente da quantidade de pessoas, ele é capaz de alimentar. Sim. Só que isso ficou relegado ao passado. Justamente porque as nossas finalidades hoje, nós estamos tão do lado avesso, e isso é um sinal negativo da condição da nossa alma, que até essa capacidade de nos alimentar com o pão que Cristo nos oferece, o nosso organismo não metaboliza. Então eu costumo comparar os cultos, as missas, as reuniões, como uma oficina de consertar bola furada. As bolas chegam lá murchinhas, todas bem. E aí vem o padre, vem o pastor, vem o guia, vem não sei quem, fala e fala, as bolas se enchem, ficam bonitas, bem brilhantes, e aí as bolas sorriem uma para a outra e dizem tchau. Aí vão para casa, no trajeto já começam a murchar. Alguma coisa. E no decorrer da caminhada de uma semana ou de alguns dias, elas perdem a graça, porque está vazando. Lá nas escrituras chama de cisterna rota. Cisterna rota é aquela que não retém água. Vem a chuva, enche de água, aí quando você procura água, não tem água. A água se infiltrou, foi embora. Então, justamente porque é uma condição da alma. E a Cabala, ela vem fazer essa projeção do ser espiritual, que nós somos um ser espiritual, e vem desmistificar muita coisa que está para trás, dentro desse misticismo, que é uma ferramenta de controle e que eu acho que ela foi necessária e em muitos casos ela ainda é necessária, que seria muito mais ou menos, eu tenho uma filha de 8 anos, seria como se eu pegasse a chave do carro e falasse, leva o carro, não vai prestar. Eu tenho que habilitá-la no tempo certo, na maturidade certa, para que ela adquira os conhecimentos, para que ela venha fazer o correto. E a Cabala é um estudo teórico ou também envolve prática espiritual? O conhecimento espiritual, ele não tem teoria. Não existe teoria no conhecimento espiritual. Por quê? Seria mais ou menos assim, eu falar com você, eu vou te ensinar a respirar. Mas espera aí, respirar eu já respiro. Mesmo que nos momentos de ansiedade eu respiro de maneira ineficiente, mas eu respiro. Porque se você não respirar, você morre. Então existe um ser espiritual que precisa de alimento,
ele precisa de todos os nutrientes para que ele se desenvolva. E é muito interessante que na transliteração do Evangelho, do Novo Testamento, no grego koiné, você vai ter duas maneiras de olhar para o Evangelho. Você tem a palavra logos, que é o texto, é o que está escrito. Você faz uma interpretação, utiliza todas as ferramentas teológicas e consegue extrair dali tudo aquilo que está escrito de forma literal. Mas tem a palavra rema, que é uma interpretação da sua consciência espiritual. É aquilo que o seu espírito, ou você como espírito, é nutrido. É aquela palavra que muitas vezes é falada e você percebe que ela gerou algo na sua vida. Ela gerou algo que não está só nas suas emoções, que não é somente o seu cérebro que processou o conhecimento. Ela tocou aqui no recôndito do seu inconsciente, nas suas emoções, numa recordação, numa mágoa, numa ferida, em algo que, se fosse no natural, não chegaria. Não aconteceria. E aí, lá em Efésios, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a armadura, revestido de toda a armadura de Deus, de toda a couraça de Deus. Ele dá uma descrição, porque como ele era militar, ele entendia o que cada um dos componentes na vestimenta do soldado romano tinha como sua utilidade. E ele fala da couraça, ele fala do capacete, e ele fala do escudo, ele fala da sandália, ele fala da espada. E é muito interessante que ele está fazendo uma alusão de que você não dá paramentos militares para uma criança. Você não pega uma criança, entrega um escudo, uma espada, põe um capacete na cabeça dela, porque ela não vai suportar o peso. Você oferece para um adulto. E mesmo assim, você não pega uma espada afiada e coloca na mão de uma pessoa despreparada, porque ele vai se cortar com ela ou vai cortar o companheiro da frente ou de trás. Você capacita essa pessoa. Você instrui essa pessoa para que ela aprenda a utilizar aquela arma que em um momento vai estar na mão dela. E uma arma tem duas finalidades. Eu posso atacar com essa arma ou eu posso me defender com essa arma. E quando ele vai falando dos componentes, eu acho muito interessante quando ele fala assim, que nós devemos postar firmemente o escudo da fé com o qual nós vamos resistir aos dardos inflamados do maligno. Então ele quer dizer o seguinte, que essa fé que nós colocamos aqui como uma disposição da mente, ou seja, eu acredito naquilo que eu quero acreditar e que me é conveniente acreditar. Então você vai ver que os grandes milagres que acontecem na nossa vida são nos momentos de maior aperto. Ninguém que está deitado no sofá com as pernas para cima assistindo Netflix vai ver milagre nenhum. Vai. Isso é. Não vai ver milagre nenhum. Quem está num barzinho tomando sua cerveja ali não vai ver milagre nenhum. Agora, num hospital, sim, uma pessoa recebendo ali um diagnóstico de uma doença terminal, num processo de uma quimioterapia, num filho passando por uma situação complicada, uma mãe acompanhando um filho no hospital, ali você vai ver uma energia que na Netflix e no barzinho você não vai ver. E é muito interessante que você vai encontrar aí na internet mesmo muitos médicos que vivenciaram experiências que a ciência não é capaz. E aí eles falam assim, olha, existe alguma coisa que as pessoas chamam de milagre, mas existe alguma coisa. Alguns vão dizer, não, é Deus, é milagre, porque sim, tem uma formação, um princípio. Outros vão dizer, não, tem alguma coisa que eu não sei o que é, mas que a ciência não explica. E aí que entra, não que isso seja um fenômeno cabalístico, mas a Cabala te dá a capacidade de olhar para isso meio que de fora e entender e compreender. E ao entender e compreender, você você entende aonde eu posso usar isso na minha vida. Seria mais ou menos como se você tivesse muitos medicamentos à sua disposição, você entrasse na drogaria, que tanto de coisa, na entrada, muito remédio, mas você sabe o que você está sentindo e você sabe qual remédio você precisa. Você não precisa daqueles milhares de remédios que estão ali. Você sabe o que você precisa. Até tem uma pergunta aqui sobre como que a Cabala pode ser aplicada na nossa vida cotidiana. Primeiro, entender a lei da ação e da reação. Tudo tem volta, tudo tem um retorno. Planta, colhe.
A partir do momento que você tem esse entendimento, você começa a pensar, peraí, vamos supor, eu não gosto de jiló. Não gosto. Jiló é ruim, não gosto de jiló. Então, peraí, não planta jiló. Lógico. Esse é um despertar. Porque você vai ingerir, você vai processar, você vai avaliar aquilo que você... Então, aí tem a responsabilidade das escolhas. E isso implica em coisas que, às vezes, nós fazemos de maneira irresponsável. Um relacionamento, um casamento. Às vezes, uma escolha, porque nós temos... os noivos sobem no altar e ali eles precisam dizer somente 2 palavras. Sim ou não. Isso vai mudar a história totalmente. É uma escolha. Já pensou que isso muda uma história totalmente, um sim e um não? Não, lógico. A vida é dessa maneira. Você pode dizer sim ou não. Isso é livre-arbítrio. E é igual a gente estava conversando ali antes, né? Para tudo tem um retorno. Ou bom ou ruim. Eu não gosto de fofoca. Não faça fofoca. Isso. Eu não gosto de falar, né? Que comenta tal coisa. Não faça. Eu sempre, graças a Deus, eu tenho isso comigo. Não faço com outro que eu não gostaria de fazer, que fizesse comigo. Então, muitos anos já adotei essa prática aí e graças a Deus, assim, né, eu consegui atrair pessoas boas do meu lado, olha, né? Não sei se tem a ver ou não, né? Com certeza. Mas, assim, igual a gente tá falando, né, tudo tem um resultado, tudo tem um retorno. Moçada, hoje, tá usando droga, tá isso, tá aquilo, vai ter um retorno lá na frente. E o grande problema é que as pessoas desconhecem o mundo espiritual. Da onde nós viemos e para onde nós vamos voltar. Sim. Quer curtir a vida, quer fazer muita coisa. Você acha que esse corpo que nos foi emprestado, ele pode ser usado de qualquer maneira e de qualquer forma, sem nenhum tipo de responsabilidade. Você é responsável por ele. E mais ainda, quando o espírito, que é energia, ele se une ao corpo que é matéria, a união desses dois é o desenvolvimento da alma. E na alma está a impressão da experiência dos dois. Tá vendo essa tatuagem no seu braço? O dia que você desencarnar no seu perispírito, essa tatuagem vai estar no seu braço. Ela vai estar no seu braço, porque ela foi impressa no seu perispírito. Assim como uma gastrite, uma úlcera... Não brinca não. Vai ter impressa no seu perispírito. É interessante que quando eu falei do conhecimento, eu comecei a ler a literatura de André Luiz há muitos anos atrás, e eu achei muito interessante que na própria história de André Luiz, ele era um médico, quando ele desencarnou, que ele chegou lá, ele estava ouvindo assim, suicida. Ele falou, não suicidei não, tem alguma coisa errada. Não, suicida. E ele até entender que como ele bebia, o que levou ele à morte foi a escolha que ele teve da bebida alcoólica que levou ele à situação do desencarne. No Nosso Lar, tem no filme Nosso Lar, né? Eu tô falando do livro, mas... conta a história lá no Nosso Lar. E eu achei muito interessante quando eu assisti, porque a gente não percebe, né? Ele era médico, tratava de todo mundo, ele tinha um problema de saúde, que ele se negava, depois eu vejo, e acabou morrendo ali por conta da doença. E foi tratado como suicida no mundo espírita. Como suicida. E passou pelo umbral, dentro da doutrina espírita. Então, as pessoas não param para pensar na consequência após o desencarne. Acha que... Morreu, acabou, que não tem. Tudo tem consequência. Tudo tem consequência. Então, a gente tem sempre que estar pesquisando. Eu tenho você falou gastrite. Eu tenho uma gastrite. O que está causando a minha gastrite? É a minha alimentação que está ruim? É o nervosismo? Nervosismo? O que seria esse nervosismo? Seria isso, então. A gente tem que pesquisar e entender e ir ao fundo. A Cabala, ela se baseia... Depois eu quero falar um pouquinho sobre a questão do momento em que ela deixa de ser tradição oral e torna-se escrita. Isso. Mas, a princípio, ela nos fornece 23 chaves, mais ou menos, depende de alguma interpretação. Essas chaves são simbólicas, que é o alfabeto hebraico, que tem uma simbologia correspondente. E cada uma dessas chaves, ela tem uma finalidade de abrir uma porta. E a primeira porta que ela abre é essa porta da consciência.
Primeiro, da consciência de quem eu sou. Eu sou matéria, eu sou macaco, eu sou poste, eu sou alface, eu sou cachorro, eu sou gato. Quem eu sou de fato? E aí, às vezes é uma pergunta difícil, né? E a minha responsabilidade enquanto ser consciente no mundo. Uhum. Qual é a minha responsabilidade? Eu vim com um compromisso, eu vim com uma finalidade, eu vim com uma oportunidade, porque a vida é oportunidade. Sim. E essa oportunidade é o quê? O que de fato é essa oportunidade? E aí, a partir daí, eu começo a redirecionar a minha energia de forma positiva. Mas como que a pessoa vai chegar nesse, sim? Por exemplo, a pessoa lá tá começando, quem sou eu? Hoje, se a gente sair na rua e perguntar, muita gente não vai saber responder. Quem sou eu? Quem sou eu? Então, a gente vai pensar, quem sou? Eu sou jornalista, sou mãe, sou esposa, sou tia. Não, quem sou eu como pessoa? De pessoa. É. Né? Então, já dá um questionamento aí muito grande. Já vai ser uma coisa assim, né? Mas quem sou eu? Existe um processo terapêutico. Então, isso, o que ajuda a gente a chegar nesse quem sou eu e depois direcionar essas energias para o que é correto? Eu acho que a primeira coisa é parar. Parar de correr. Talvez de você mesmo. Ou correr atrás de alguma coisa que é uma ilusão que você criou. Uma motivação que você estabeleceu e que, na verdade, você está correndo atrás de uma miragem. Eu acho que a primeira coisa é você introjetar, você parar, você ouvir o seu coração, você sentir o ar que você respira, você ouvir a natureza, você se vê como parte da natureza. Isso é um processo de cura. Não existe mágica. Você não vai estalar o dedo e vai acontecer. É um exercício de concentração, de meditação, de boa leitura, de boa música, de uma arte sadia, de uma contemplação positiva, que vai fazer você desintoxicar. Porque nós estamos intoxicados não somente de alimento ou de droga, seja cigarro, cerveja ou cachaça. Ambiente, pessoas. Músicas, pessoas, tudo, né? Notícias na internet, política, nós estamos intoxicados. Então é um momento de desintoxicação. Eu acho muito interessante. Há um tempo atrás eu estava preparando uma palestra e eu estava buscando uma referência. E eu aprendi no seminário que quando você está preparando uma estrutura de um sermão, a última coisa que você coloca é o título do sermão. E prepara que muitas vezes você vai preparar um sermão para um momento, e aí depois ele prontinho, você olha para ele e você fala, puxa vida, esse sermão não é para a igreja, esse sermão é para mim, vou começar outro agora para a igreja. Você teve toda uma caminhada ali onde você estava sendo instruído e aqui estava falando para você. Não, agora que eu já falei com você, agora eu vou falar com as outras pessoas. E numa dessas eu achei muito interessante que eu ia falar sobre Jonas. Sobre Jonas, que recebeu uma incumbência de Deus para ir até uma cidade chamada Nínive, e ele resolveu que ele ia pegar o dinheiro dele, comprar uma passagem para uma cidade no caminho oposto, e não ia naquele lugar, porque na cabeça dele era perder tempo. Eu estou indo falar com pessoas que já não vai resolver nada. E ele quer saber de uma coisa, foi lá, comprou uma passagem, entrou no barco para outro lado. E aí eu comecei a pensar, falei, peraí, isso todo mundo já sabe. Por que eu estou indo por esse caminho? O que eu preciso? Mas eu continuei lendo, aí teve a tempestade, aí os marinheiros desesperados, tem alguma coisa errada, porque é uma tempestade anormal. Acontece tempestade anormal na nossa vida. Sim. Tem momentos na nossa vida que as coisas acontecem e fala assim, não é normal. Tem coisas que não é para acontecer. Você fala assim, por que está acontecendo? E aí estava acontecendo na vida dos marinheiros uma tempestade anormal. Por que anormal? Porque tinha alguém lá no porão dormindo que estava fora do propósito. É muito importante, olha, que a Cabala nos dá. Você tem que parar e pensar com quem que você está andando. Quem está navegando com você no barco da vida. Porque às vezes você está passando por tempestade anormal porque tem alguém lá hospedado. Que não está no mesmo barco, Está no mesmo barco, mas não está no mesmo propósito. No mesmo rumo. Mas o ponto que eu quero chegar. Aí ele viu aquela confusão toda e falou assim, é por minha causa. Então tudo bem. Ele falou para você, eu que causei isso tudo. Olha, fui eu, a culpa é minha. Por quê? Eu recebi uma ordem para fazer isso, e eu
optei em desobedecer e estou aqui. Por isso que essa coisa está desse jeito. Desobediência. Ah, é mesmo? E agora o que nós vamos fazer? Nós não podemos pegar esse homem e lançar a mão dele. Ele falou, não, me joga no mar. Pegaram ele, jogaram no mar. E aí entra o personagem que eu quero citar, o peixe. O peixe veio e engoliu Jonas. E ali as escrituras vai narrar os 3 dias que Jonas ficou sepultado na barriga do peixe. E ali, eu imagino a situação, né? Aquele sepultamento. Ele tem uma simbologia com o sepultamento de Cristo. Por isso que eu te falei que a Cabala nos dá essa ideia de um ressurgimento do ser espiritual. Porque é necessário um sepultamento. É necessário eu introjetar dentro de mim mesmo e analisar em que ponto Deus falou, não faça, não vá. E eu, não quero nem saber, fui. E aí eu parei para pensar, eu parei de pensar em Jonas e comecei a pensar no peixe. Porque o peixe deve ter ficado 3 dias perambulando pro oceano afora, para lá e para cá, passando mal. E eu fico imaginando esse peixe chegando, os outros peixes falando, nossa, não sei o que foi que eu comi. Tem alguma coisa errada comigo, tô passando mal e tal. E esse peixe sofrendo, sem saber por quê, porque Jonas estava na barriga dele. E ali o texto diz que em um determinado momento o peixe foi até a praia e vomitou. Eu fico imaginando o alívio daquele peixe quando ele vomitou Jonas na praia e voltou para o mar e seguiu o caminho dele. Então, essa catarse, porque vomitar é uma catarse, porque ali a simbologia cabalística de que ele colocou para fora aquilo que estava trazendo mal a ele aqui dentro. Essa primeira chave, ela te dá esse entendimento que primeiro eu tenho que entrar para dentro de mim, eu tenho que confrontar meus medos, eu tenho que vivenciar a minha situação e eu tenho que fazer um acordo comigo mesmo. Eu tenho que fazer uma confissão de dívida, parcelar ou dizer que não vou pagar naquele momento, mas entender que o negócio é comigo, não é com meu pai, nem com minha mãe, nem com o diabo, nem com Deus. É comigo, sou eu. Eu sou o agente transformador da minha vida. Sim. E tudo que de mal, muitas vezes, as pessoas estão fazendo comigo é porque eu estou dando permissão. Eu estou dando valor ao que elas pensam, ao que elas falam. E estou navegando com pessoas fora do propósito. Eu estou num barco que não é meu barco. Eu estou num caminho que não é meu caminho. Tá entendendo? Aí foi isso que ele fez. E o pior, isso tudo, foi que está escrito lá que ele pagou. Ele comprou a passagem. Ele pegou o dinheiro que ele tinha e comprou uma passagem para ir para uma direção totalmente oposta, para um barco que não era o dele, com pessoas que não tinham nada a ver com ele, e aí ele arcou com as consequências da atitude. E olha que interessante, que hoje eu tenho visto muitas pessoas que se trancam no quarto, que ficam na internet. Foi o que ele fez. Ele correu lá pro porão do barco, no escuro, deitou na rede e deixou o pau quebrar. Os marinheiros pegaram os pertences, tudo que tinha, jogou no mar, e cada um apelou pro seu Deus, e estava um desespero danado, e ele estava lá no porão, balançando, lá dormindo, e até um momento que eles falaram, mas peraí, tem alguma coisa errada, você não vai sair dessa vida, não? O que está acontecendo? Você tem alguma coisa errada. O que está de errado? Não, eu estou fugindo da realidade, eu estou fugindo do propósito. Aí é onde ele assume a responsabilidade, não, a culpa é minha, porque eu tinha uma orientação para ir fazer isso, isso e isso, e eu optei em não fazer outra coisa. Isso que eu estou colocando aqui nesse exemplo é para você entender que a Cabala, dentro desse contexto, ela te dá essa percepção de você ir além da letra, não eleger um culpado, a não ser você mesmo. Quando eu falo culpado, não é no sentido punitivo, mas no sentido de responsabilidade. E entender algo que nós já até falamos aqui sobre passado, presente e futuro, que o passado é uma condição mental, ele existe na sua mente, você não tem ação sobre ele, a não ser aquela que você mesmo simboliza ou ressimboliza, que você pode revalorizar isso e reproduzir constantemente o mesmo sentido de palavras que você ouviu ou de situações que você passou há 30 anos atrás ou há 20 anos atrás. Mas isso é você que está fazendo. É uma opção sua. O dia que você optar em vomitar isso e colocar isso para fora, você vai se libertar e aí você vai poder dar na praia de Jonas, uma caminhada no sentido a qual você foi colocado nesse mundo para realizar.
Interessantíssimo, né? Toma água. Interessantíssimo. E assim, quem pode estudar Cabala? Todo mundo, há restrição, recomendações? O problema é que esse conhecimento está muito fragmentado, né? Fragmentado em muitas diretrizes, e a Cabala como uma ferramenta, você vai encontrar várias cabalas e cabalas utilizadas por vários princípios. Mas eu queria dizer o seguinte, a Bíblia, as versões bíblicas mais antigas, você pegava ali de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, e pegava Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, você tinha 4 folhas em branco. Essas 4 folhas em branco eram chamadas, os 400 anos do silêncio de Deus, período interbíblico. Porque nesse período não houve profeta, Deus não falou através de profeta algum. Então, nesse período não teve profecia para o povo de Deus. Nesse período, a Cabala deixou de ser passada de forma oral e ela foi compilada em livros. Um dos livros, que é muito interessante, é um livro, é a Cabala rabínica e a numerologia, que é a gemátrica, que é a gemátria. É a matemática inserida dentro da estrutura dos textos bíblicos. E essa gemátria, ela é muito importante como uma ferramenta de estudo, porque ela vai te nortear dentro do seu momento de nascimento e da própria estrutura da posição dos planetas em momento em que você foi gerado. E isso é tão interessante que os 3 reis magos, os 3 magos que chegaram em Belém, onde Jesus nasceu, lá o texto bíblico diz diretamente que eles seguiram os sinais das estrelas. Eles eram conhecedores da gemátria, eles eram conhecedores da simbologia dos astros. E é muito interessante que uma das estruturas mais antigas de adoração pagã está na adoração do Sol e dos planetas. O Egito, isso muito dentro da própria estrutura da maçonaria, da descrição dos astros. E aí você vê, por exemplo, nós temos 12 horas do dia, 12 horas da noite, nós temos 12 meses no ano. Nós temos toda uma estrutura ligada à numerologia cabalística. O 7 é o número da perfeição, o 6 é o número do homem, que é imperfeito. E aí você tem toda uma estrutura que permite você fazer uma interpretação, vamos dizer assim, que te situe dentro de um momento histórico, que te faça permitir que nós temos momentos cíclicos na nossa existência, que dependendo, se você parar e pensar assim, a cada 10 anos da minha vida, e dividir o seu período existencial, você vai ver algo marcante, cíclico, começando e terminando. Alguns casos não é 10, alguns casos é 7, tem alguns casos que é de 3 em 3. Eu já ouvi falar isso. Já me falaram sobre isso. Aí você consegue se situar dentro de uma caminhada. Seria mais ou menos assim, eu sei quanto tempo eu tenho. Você sabe? Não, eu estou dizendo, seria mais ou menos assim. Dizer quanto tempo legal. eu tenho para fazer o que é bom, o que é certo. O que é errado, eu sei que vai dar problema. Então, né? Fora a questão, isso é muito complexo, que quando você pega a genealogia de Jesus, ela é toda numerológica. Você pega, quando você vê a citação de Sete, que foi o filho de Adão e Eva depois do homicídio, e aí você vê a numerologia até Cristo, você vai ver que tem uma estrutura cabalística, aí você vai ver a data a idade que Jesus foi crucificado, depois os 3 dias de sepultação, tudo é gemátria, tudo é cabalístico. Tudo tem um princípio matemático, lógico, estabelecido por alguém que tem um conhecimento muito grande de todo o universo, que é Deus. Alguns vão chamar o grande arquiteto. Qual que é a relevância da Cabala no mundo contemporâneo hoje? Então, é esse conhecimento. Eu. É o conhecimento e a libertação. Conhecimento e libertação. É a libertação. Isso é tão interessante que a Cabala está no Éden. Sabia que a Cabala está no Éden? Não. A Cabala está no Éden da árvore da vida. Em outras situações, mas especificamente na árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, nós já entramos nela e nos demos mal. Então, e a árvore da vida, né? Qual que é o significado dela dentro da... Cabalisticamente, a árvore da vida é uma interpretação pessoal que você faz dentro da sua caminhada.
Porque você inicia uma caminhada e você tem um propósito. Uhum. Quem começa uma caminhada tem um alvo, um propósito, tem um ponto onde você vai chegar. E você vai ver que quando Deus viu que o Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento, que esse é um simbolismo cabalístico, não é uma maçã. Ele disse assim, vamos restringir o acesso do homem à árvore da vida para que ele não se torne eterno como nós. Aí você fala, puxa vida, mas quer dizer que eu vou comer o fruto da árvore da vida e aí eu não vou morrer, eu vou tornar eterno. Ah, que bacana. Muito bem, mas o que a Cabala me faz entender dentro da minha caminhada? Que o que limita a minha existência física é a minha questão genética. Nós temos ainda, nós temos ainda uma informação genética que nos restringe a existência do homem primitivo, 45 anos. 45 anos. Só que hoje, com a ciência, a medicação, um monte de coisa, a gente prolonga o sofrimento, prolonga as dores, né? Porque as dores de 45 em diante, tá aí. É um código genético. E tem, assim, pessoas que falam, vou estudar, estuda a Cabala, por exemplo, eu chegar para você e falar assim, ô Flávio, eu quero saber qual que é o meu propósito de vida. Você vai eleger Você faz um Cabala. Nós iniciamos um estudo baseado que ele é terapêutico. Primeiro, ele é terapêutico porque é um conhecimento libertador. Uhum. Nós já falamos simbolicamente sobre a caverna, sobre a escuridão, sobre a luz. Tudo isso é cabalístico. Tudo isso tem uma finalidade cabalística da própria consciência, né? É um processo de libertação. É um processo de libertação. E eu queria frisar bem que isso não quer dizer que essa libertação é pobreza. Tá. Porque senão fica parecendo, não, vai me libertar do dinheiro, então eu vou ser pobre. Não, pelo contrário. Você vai entender que o dinheiro é uma energia e como ele é energia, ele tem maneiras como você deve lidar com ele. Senão, seria mais ou menos como a comparação da bola furada. Você vai colocar. Quando você acha que está cheio, não está cheio, porque está vazando por algum lugar. Tem algum lugar que não está retendo a graça, não está retendo a energia. Então, a Cabala, ela não é uma fórmula que eu te dou e fala, siga. Não, eu te dou princípios e esses princípios, quando você com disciplina e foco, você aplica, você alcança os êxitos. E isso é tão simples que seria mais ou menos assim, uma caminhada. Não vai te trazer um benefício? Sim, lógico. Você tomar uma quantidade de água... Todos cuidados. Vai trazer um benefício? Isso. Você ter uma boa noite de sono não vai trazer benefício? Isso. Agora, traga isso para um nível mais profundo e você vai ver que esses benefícios estão na mudança do seu comportamento. E isso implica em vários fatores, inclusive financeiro também. Eu acho muito interessante que muitas pessoas vão para a igreja evangélica e dão testemunho, porque eu estava endividado, eu estava não sei o quê, agora eu tenho um carro, tenho uma casa. Sim, ele parou de fumar, de beber, de fumar maconha, de gastar com cocaína, de gastar dinheiro com prostituição. Aí agora ele põe o dinheiro dele dá o dízimo, dá oferta e sobra dinheiro para ele fazer as coisas certas. Vai funcionar. É verdade. Não é verdade? Então, é uma mudança de comportamento. E fica parecendo algo assim, muito longe da realidade. Mas isso é uma aplicação prática. Aí você vai ver Jesus falando em parábolas, ensinando com historinhas. Olha, um semeador saiu a semear. Aí você vai ver falando que, olha, uma pessoa que perdeu uma moedinha, aí ele foi lá e varreu a casa inteira com a vassoura, procurando a moedinha que ele tinha perdido. Ensinando com parábolas para que na nossa simplicidade nós venhamos a entender os princípios. Jesus é o seu caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Aí muitos vão dizer que o que é isso? Porque no culto primitivo, no templo primitivo, você tinha 3 portas no templo. Estava dentro da simbologia cabalística que Salomão estabeleceu quando ele criou o projeto da construção do templo. Tinha uma porta chamada caminho, uma porta chamada vida. Então, Jesus estava dizendo que para chegar no Santo dos Santos, antigamente, você tinha que passar por portas físicas. Você tinha que ter um rito, você tinha que ter um sacerdote. Não.
Agora ele está dizendo, você é templo. Você é templo. E como templo, o seu caminho, que é o altar, você tem livre acesso a ele. É você que vai cuidar do seu altar. Não é mais ninguém. É você que vai cuidar. Ninguém vai cuidar por você. Então, esse processo, ele traz uma renovação do valor da vida. E prepara você para a transição, da passagem para outra dimensão. Primeiro, porque você não vai nem para o purgatório, nem para o umbral, nem para o inferno, nem para não sei aonde. Você sabe que essa transição sua, ela vai ser bem diferenciada. Não porque vai ter anjos tocando trombetas e flautas e harpa, não. Pela condição da sua própria consciência. Por você saber o que você está vivendo e qual é o caminho que você vai trilhar. O mesmo caminho. Se você é honesto, manso, humilde, paciente, você vai continuar caminhando e sendo a mesma coisa. Você não vai mudar. Você não vai se divinizar. Você não vai tornar um anjo. Não. Você vai continuar o ser consciente que continua na caminhada existencial, porém agora num outro plano. Então a gente tem que cuidar da vida aqui. Prepara a caminhada. Eu costumo dizer assim, vamos para um curso para aprender a pular de paraquedas. Ah, tá, vamos. O que você precisa? Do paraquedas. Do paraquedas. Eu tenho que aprender a lidar com o paraquedas, porque vai chegar um momento que eu vou estar no avião, vão abrir a porta e vão dizer o quê? Pula. Flávio, muito bom esse papo de hoje. Eu que agradeço. Tenho certeza que o pessoal também vai gostar. Então, já temos temas para os próximos encontros, né? Para os nossos próximos podcasts, que vai ser a prosperidade e depois vamos falar da magia negra. E de mais outros, né? Pessoal, vocês aí que estão nos assistindo, tá acompanhando, deixa no comentário, manda mensagem, nesse âmbito, assim, nesse tema, o que vocês gostariam de saber, qual dúvida que vocês têm, que a gente encaminha aqui pro Flávio e depois a gente traz aqui também para todos, né, terem conhecimento. Obrigado. Obrigada, Flávio.